O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou mais de 3 horas prestando depoimento à Polícia Federal na investigação que apura fraude em cartões de vacinação contra a Covid, incluindo cartões do ex-presidente, da filha dele e auxiliares. O nosso analista Caio Junqueira teve acesso ao que disse Jair Bolsonaro. Em resumo, o ex-presidente negou que tivesse conhecimento das fraudes. Segundo Bolsonaro, a filha dele entrou nos Estados Unidos no fim de dezembro do ano passado, afirmando ser não vacinada. O ex-presidente foi questionado também sobre as mensagens golpistas que estão surgindo nessa investigação. Jair Bolsonaro afirmou que não participou ou orientou qualquer ato de subversão contra o Estado. Nós começamos esta edição do Prime Time com os detalhes desse depoimento. Eu falo ao vivo, direto de Brasília, com o repórter Leandro Magalhães. Leandro, boa noite. Oi, Márcio. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Márcio, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à sede da Polícia Federal aqui em Brasília com 30 minutos de antecedência, acompanhado de 3 advogados. Ele respondeu a mais de 60 perguntas. Eu questionei a um dos integrantes da defesa por que o depoimento demorou tanto, Márcio. E ele me respondeu o seguinte, ele disse que além do tema sobre o cartão de vacina, a possível falsificação, o ex-presidente também respondeu sobre outros assuntos, como os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Falaram sobre diálogos do ex-militar Ailton Barros e o coronel Mauro Cid, sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro. O ex-presidente falou que conhecia o Ailton há 20 anos, mas o conhecia por causa da área militar. Jair Bolsonaro voltou a dizer que não se vacinou para a Covid-19 e que não tinha conhecimento e não pediu que ninguém inserisse dados sobre vacina no cartão de vacinação dele. Ele negou que esteve no Rio de Janeiro para se vacinar e negou conhecer integrantes do esquema na Prefeitura de Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro. Perguntaram sobre o acesso ao sistema Conect SUS e as inserções de dados no cartão de vacina, sobre o comportamento dos envolvidos no caso. Bolsonaro negou conhecer todos esses pontos. Enfim, esse foi o terceiro depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. O primeiro foi sobre o caso das joias, depois dos atos criminosos do dia 8 de janeiro e agora sobre essa suposta falsificação no cartão de vacina. Eu volto ao estúdio, Márcio. Muito obrigado, Leandro Magalhães, que falou com a gente ao vivo de Brasília. É interessante destacar a decisão da Polícia Federal de distribuir os depoimentos sobre essa investigação de fraudes nos cartões de vacinação. Hoje prestou depoimento o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na próxima quinta-feira, dia 18, é a vez do tenente-coronel Mauro Cid. E na sexta-feira, a esposa de Mauro Cid, Gabriela Cid. Eu converso agora com Caio Junqueira e Renata Agostini. Começo com você, Caio. Boa noite. O ex-presidente disse desconhecer qualquer fraude e também qualquer conversa de golpe, mas ele parece fazer um gesto em direção a Mauro Cid nesse momento, quando foi perguntado no seu depoimento sobre as frases golpistas que apareceram nas gravações no telefone do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-presidente disse não acreditar que o seu ex-ajudante de ordens tenha dado reforço para as referidas pautas, as pautas golpistas. Será que isso é suficiente para manter Mauro Cid longe de uma possível delação, Caio? Boa noite, Márcio. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Márcio, por hora há uma segurança muito grande no entorno do Mauro Cid, no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. É quase que uma certeza, uma assertividade muito grande quando nós os questionamos ali nos bastidores sobre essa possibilidade que você me questiona. Será que Mauro Cid é um homem-bomba? Será que Mauro Cid pode delatar, fazer uma colaboração premiada para ter a pena reduzida e aí sim explodir, né? De repente revelar bastidores ali do governo Bolsonaro, principalmente nesse caso que ele é investigado sobre a fraude no cartão de vacinação, e a resposta no entorno do Bolsonaro é uma segurança muito grande de que isso não está no horizonte. A despeito, como eu gosto sempre de dizer, dessa substituição, dessa troca de advogados, há 10 dias mais ou menos, de um advogado que não era fã do Instituto da Colaboração Premiada para um advogado que já, inclusive, escreveu livros sobre colaboração premiada. Por hora, não há sinal disso. Quando nós questionamos o próprio advogado, o Dr. Fenelon, ele não responde, né? Ele não responde sobre isso, eles estão com uma estratégia ali de só falar
nos autos, mas deixa no ar. Ninguém é peremptório ali e assertivo de dizer não, Caio, não CNN, não jornalistas, não faremos delação. Ele simplesmente não responde sobre essa possibilidade. E logo, eu colocaria que essa possibilidade sempre existe. Ela sempre existe, né? Ela pode vir a acontecer a depender do rumo da investigação. Ela pode não estar no horizonte agora, no curtíssimo prazo ou no curto prazo. É preciso ver como que se desenvolve aí essa investigação e esse inquérito. Ainda estaria no prazo de fazer, você não precisa fazer essa delação amanhã, nem a semana que vem, tampouco nesse mês ainda. Isso ainda pode acontecer, mas nesse entorno ali todo do ex-presidente Bolsonaro, há uma segurança muito grande de que isso não acontecerá. E Renata, boa noite para você também, querida. Claro que eu quero ter a sua visão sobre esse depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Como o Leandro bem destacou, o terceiro depoimento desde que Bolsonaro voltou dos Estados Unidos. Isso entre vários processos que envolvem o ex-presidente e também a ex-primeira-dama. Considerando o que o Coronel Cid possa vir a falar na quinta-feira, como tudo isso afeta a situação do ex-presidente, Renata? Boa noite, Márcio, Caio, boa noite a todos. Acho que a expectativa é muito grande em relação aos termos do depoimento de Mauro Cid. Ainda que, e Caio estava expondo como no entorno de Jair Bolsonaro não existe um cenário que eles não estão trabalhando com esse cenário da delação, a forma como Mauro Cid vai encaminhar esse depoimento vai ser muito decisiva até para a gente entender como que daqui para frente a Jair Bolsonaro e a sua defesa vão navegar. Veja, no depoimento de hoje, era esperado que Bolsonaro negasse que tivesse ciência dessa fraude feita nos registros de vacinação. Mas a Polícia Federal tomou cuidado, ali quando a gente vai lendo esse material que Caio teve acesso, a Polícia Federal tomou cuidado de fazer perguntas extremamente detalhadas. Não só sobre o conhecimento de Jair Bolsonaro das ações de Mauro Cid, de Ailton Barros, que aí a Polícia Federal tem bastante prova de que se movimentaram para fraudar registros de vacinação, mas também sobre o conhecimento de Jair Bolsonaro e o acesso dele ao seu cadastro no Conect SUS, porque a Polícia Federal identificou que foram emitidos certificados de vacinação, inclusive do próprio Palácio do Planalto. E aí Jair Bolsonaro, primeiro, disse que sim, quem fazia o gerenciamento desse tipo de registro, desse tipo de conta, era Mauro Cid. Diz ele que pelo horário que isso foi emitido lá do Palácio do Planalto, dificilmente era ele, que não foi ele, que nesse horário ele nem estava lá. Então, Jair Bolsonaro, para dar sustentação à sua defesa de que ele não fazia ideia de que aquilo estava acontecendo, sim, acaba apontando diretamente para o colo de Mauro Cid. Então, por que eu falo que a expectativa é alta? Qual é a explicação que Mauro Cid vai dar? Para ele ter tomado a iniciativa de fraudar registros de vacinação do seu chefe, de pedir depois para que fosse apagado, dele emitir esse certificado, tudo isso sem que seu chefe sequer fosse em nenhum momento avisado de que ele estava tomando essa iniciativa. Esse é o tipo de pergunta que vai ser muito interessante a gente entender a versão que Mauro Cid vai dar e poder fazer alguns cálculos, se eles estão jogando junto ou se Mauro Cid está, a partir de agora, buscando um caminho alternativo separado do seu ex-chefe. Repetindo então, o depoimento de Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, está marcado para a próxima quinta-feira, dia 18. Por enquanto, obrigado, Caio, obrigado, Renata.